sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje, como sempre, eu trago uma obra incrível e surpreendente e do nosso grande mestre, o motivo de estarmos aqui, o motivo desse projeto, Dr. Viktor Frankl. Essa obra, Psicoterapia e Existencialismo, Viktor Frankl, textos selecionados em logoterapia, lançado originalmente em 1967, e essa tradução é de 2020, há um mês e meio atrás foi lançada. Uma incrível obra da editora Realizações que nos traz muito conhecimento mesmo. Para falarmos um pouquinho dessa obra, precisamos saber quem são os responsáveis por ela além da editora. O tradutor da obra é o Dr. Ivo Studer Pereira e a revisão técnica da doutora Heloísa Reis Marino, dois grandes logoviventes e estudiosos da logoterapia. Bom, a logoterapia constitui aquela psicoterapia centrada no sentido da vida, bem como a busca humana por esse sentido. E de fato, logos significa sentido, porém quer dizer também espírito. E a logoterapia leva a dimensão espiritual ou a noológica em plena consideração. E dessa forma, a logoterapia está apta a realizar e a empregar essa diferença intrínseca entre os aspectos noético e psíquico do homem. Apesar dessa diferença ontológica entre o noético e o psíquico, entre o espírito e mente, a integridade e a unidade antropológica não apenas são mantidas por nosso conceito multidimensional de homem, como também são apoiadas por ele. Falar sobre o homem em termos de níveis ou camadas espirituais, mentais e corporais pode bem sugerir que cada um desses aspectos tenha a possibilidade de ser separado um do outro. Ninguém, contudo, pode afirmar que o vislumbre do ser humano, em suas múltiplas dimensões, possa destruir a integridade e a unidade inerentes ao homem. Uma visão multidimensional nos possibilita evitar não apenas o psicologismo, mas também o noologismo. O espiritualismo não é uma visão de mundo menos unilateral que o materialismo. O monismo, seja ele espiritual ou material, mas que revelar a suposta unidade do mundo manifesta de fato a unilateralidade da sua perspectiva. A presente tradução dessa obra pretende representar um marco na divulgação do pensamento de Viktor Frankl no Brasil. E é certo que nos últimos 10 anos, a obra do icônico psiquiatra vienense tem atraído uma atenção cada vez maior do público brasileiro. E hoje nós somos brindados com essa obra. Nós precisamos dela e muito para essa imersão. Em 1957, Dr. Viktor Frankl iniciou uma intensa agenda de conferências e seminários pelos Estados Unidos, o que lhe rendeu até o fim da vida 92 viagens ao país, além de 6 doutorados honoris causa dos 29 que conquistou pelo mundo. Essa obra, inicialmente lançada em 1967, é o primeiro dos 3 livros de Dr. Viktor Frankl, originalmente americanos, sendo escritos diretamente na língua inglesa. Os textos aqui reunidos são frutos, em grande parte, da atividade intelectual do Dr. Viktor Frankl nos Estados Unidos, durante a década de 1960. O livro se estrutura em 15 capítulos, dos quais derivam de conferências e palestras, assim como conta ainda com um interessante estudo de caso e 2 contribuições de outros atores como
James Grunberg e Leonard Marulik e Hans Gers. Pode-se com segurança afirmar que essa obra, Psicoterapia e Existencialismo, possui uma relevância teórica particular, tanto no que concerne a dimensão filosófica do pensamento do Dr. Viktor Frankl, quanto no que diz respeito às aplicações clínicas da logoterapia e análise existencial. E em sua dimensão filosófica, a obra revela com significativa profundidade os contornos fundamentais do existencialismo frankliano. O pai da logoterapia apresenta em detalhe sua teoria do sentido, cujo caráter de objetividade se propõe a refutar os dilemas do monodologismo psicologista, rechaçando a tese de que o homem é nada mais que um autômato preocupado com a manutenção de um equilíbrio homeostático. Dr. Frankl defende uma visão antropológica de cunho biopsicoespiritual que enxerga na liberdade, na responsabilidade e na autotranscendência os elementos chaves para a compreensão digna do fenômeno humano. Aqui, nós leitores vamos nos familiarizar com conceitos fundamentais da logoterapia, de potencialismo, epistemologia calendoscópica, noodinâmica, ontologia dimensional, vontade de sentido, tríade trágica, para citar apenas alguns dos principais. A dimensão clínica da obra também merece destaque, integrando-se harmoniosamente aos fundamentos filosóficos franklianos. Vários aspectos fundamentais da prática logoterapêutica são discutidos pelo autor. A obra também oferece 2 momentos dedicados especificamente à elucidação da teoria e da prática, que envolvem a técnica logoterapêutica e a intenção paradoxal. Essa incrível obra do Dr. Viktor Emil Frankl foi dedicada ao grande filósofo e psiquiatra Rudolf Allers, de 1883 a 1963, personagem cujo papel na vida de Frankl merece menção especial. O fundador da logoterapia considerava Allers um mestre respeitado e um amigo paternal, com quem trabalhou entre 1925 e 1926 em seu laboratório de fisiologia dos sentidos. Eu já apresentei aqui no projeto essa incrível obra de Rudolf Allers, esse que está sendo homenageado na obra de Viktor Frankl. No ano seguinte, ao tomar parte na controvérsia intelectual entre Allers e Alfred Adler, o jovem Viktor Frankl é expulso da Sociedade de Psicologia Individual de Viena. E aqui é importante frisar que Allers, voraz crítico da psicanálise, também foi o responsável por apresentar a Frankl o pensamento de Max Scheler, 1874 a 1928, o filósofo que mais influenciou o desenvolvimento posterior da logoterapia. Com a anexação nazista da Áustria em 1938, o pensador homenageado, Allers, nessa obra, migra para os Estados Unidos, onde passa a lecionar filosofia na Catholic University of America e posteriormente na Georgetown University, onde recebe o título de professor emérito. Allers faleceu 4 anos antes do lançamento dessa obra de Viktor Frankl. Frankl, apesar da distância geográfica, manteve em contato com seu mestre, encaminhando-lhe cada artigo e livro que publicava. Allers, por sua vez, compartilhava com o célebre psicólogo de Harvard, Gordon Allport, o material que recebia, o que veio ter especial relevância para a ulterior penetração de Frankl nos Estados Unidos. O Dr. Ivo Studart, tradutor dessa obra, nos diz que os estudiosos da logoterapia, bem como os interessados do pensamento frankliano em geral, têm em mãos uma obra rica e desafiadora que inspira a leitura atenta e cuidadosa. Olha como essa obra é importante nessa nossa imersão. E para finalizar,
eu trago aqui algumas reflexões que se encontram no bojo dessa obra. A velocidade da nossa era é de modo algum tão produtora de doenças quanto se supõe. Ao contrário, considero que o ritmo, a pressa de nossos tempos, constitui uma tentativa, ainda que fracassada, de nos curar da frustração existencial. Quanto menos um homem é capaz de descobrir um objetivo para a vida, tanto mais ele acelera o ritmo do seu viver. Viktor Frankl. Se eu não fizer esse trabalho, quem o fará? E se eu não o fizer exatamente agora, quando deverei fazê-lo? E se eu fizer apenas por mim mesmo, o que serei eu? Hillel, sábio judeu, cerca de 2000 anos atrás, nos traz essa reflexão. O mundo de sentidos e valores pode ser corretamente nomeado de logos. Assim, o logos é o correlato objetivo do fenômeno subjetivo, conhecido como existência humana. O homem é livre para ser responsável, e ele é responsável pela realização do sentido de sua vida, do logos de sua existência. Viktor Frankl. O logos é mais profundo que a lógica. Viktor Frankl. A reverência à grandeza de um gênio é certamente algo importante, mas nossa reverência aos fatos deve ser ainda maior. Freud, 1889. O ser humano não simplesmente é, mas sempre decide o que será no momento seguinte. Viktor Frankl. Onde quer que abramos o livro da realidade, nós o encontramos cheio de contradições. A realidade é retratada de modo diferente a cada página. Viktor Frankl. Certo de que criei uma grande inquietação em todos vocês. Peço que adquiram essa obra, porque ela é realmente fundamental para mais um passo importante nessa nossa imersão. É incrível essa obra. E nós precisamos realmente fazer uma leitura atenta e um estudo profundo para ter uma maior compreensão e adquirir o conhecimento que é trazido em cada página dessa obra pelo nosso querido mestre, Dr. Viktor Frankl. Um grande abraço a todos e nos vemos aqui em um próximo vídeo.